De acordo com o balanço financeiro Alviverde, a dívida operacional do Palmeiras, referente à virada de 2023 para 2024, é de 518 milhões de reais. Ela praticamente não se mexeu na comparação ao ano anterior. O Palmeiras havia fechado o ano de 2022 com 527 milhões de reais, uma diferença de apenas 9 milhões de reais a menos. A Leila conseguiu equacionar um pouquinho das contas alviverdes. Contei para vocês que as dívidas com a Crefisa giram na casa dos 21 milhões de reais. Já as dívidas bancárias, que eram na virada do ano de 73 milhões de reais, caíram para 56 milhões de reais. Tanto a dívida com a Crefisa quanto as dívidas bancárias fazem parte dessa quantia total de 518 milhões de reais. Dá para dizer que o Palmeiras hoje é um clube saudável do ponto de vista financeiro. Time que fatura perto de 900 milhões de reais por temporada, tem uma dívida de 518 milhões de reais. Boa parte dessa dívida a médio e longo prazo, são poucos os débitos a curto prazo. Uma das situações que mais preocupam é uma condenação da Samsung por conta de uma quebra de contrato da década passada, na administração Luiz Gonzaga de Melo Beluso. O pacote pode chegar até a 50 milhões de reais. O Palmeiras já perdeu nas primeiras instâncias e deve ser condenado a essa quitação muito em breve. O Verdão tenta se acertar com a Samsung em relação a uma outra forma que não pagamento. Samsung, por exemplo, poderia patrocinar o time masculino, feminino, encontrar outras fórmulas. O pessoal da Samsung não parece muito disposto a chegar a um acordo e o Palmeiras deve precisar de dinheiro emergente para resolver essa situação. Todas as outras bastante equacionadas, até por isso eu tenho cobrado que o Palmeiras seja um pouco mais corajoso e audacioso na hora de contratar. É isso aí, Bruno. Um abraço para você, abraço para os companheiros, fãs de esportes. O Campeonato Brasileiro parou no final de semana, mas os bastidores estão agitados no Palmeiras, na política, na situação do técnico Abel Ferreira, também nas negociações. Tem na questão da política, porque membros do Conselho Deliberativo e oposição do Palmeiras demonstraram preocupação com o interesse da Crefisa, que é da presidente Leila Pereira, na compra da SAF do Vasco. A oposição vê aí conflito de interesse. Quem está à frente dessa negociação, encabeçando essa negociação, é o marido da Leila Pereira, que também é o dono da Crefisa, o José Roberto Lamáquia, mas aí a preocupação dos membros do Conselho Deliberativo e também da oposição do Palmeiras. Sobre a situação do técnico Abel Ferreira, saiu a notícia e o Palmeiras está ciente dessa situação também, porque o técnico Al Sadd do Catar acionou a FIFA exigindo uma multa, porque o Abel Ferreira assinou um pré-contrato no final do ano passado com a equipe do Catar, com a intenção de assumir o time no final de 2023, em dezembro. E aí tem multa na casa dos 5 milhões de euros. É uma bela de uma multa. O Palmeiras está ciente, tomando todas as medidas jurídicas. A informação que a gente tem aqui é que o Palmeiras viu uma carta de intenção, não um pré-contrato. Então isso tem uma discussão jurídica e o Palmeiras está dando todo o suporte para o seu treinador, já pensando aí na sequência, ele que assinou, renovou até o final de 2025. A gente lembra que no final do ano passado, a família, ele falou muito sobre isso, né? A família pesou bastante, teve também a participação da presidente da Leila Pereira, convencendo o técnico a ficar e, em vez de sair, ele renovou até 2025. E por último, a situação do Estevão. O Abel queria, esse influencia diretamente no time, né? Ele queria que ficasse pelo menos até o final de 2027, mas é muito difícil porque o Chelsea, que é um dos times interessados no garoto de 17 anos, já subiu a proposta e o negócio pode ser concretizado nos próximos dias. Um negócio que gira em torno de 65 milhões de euros, entre a parte fixa e também bônus para o jogador e para o Palmeiras. Isso porque o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos, o Estevão 30% com empresários. Enfim, o Palmeiras vai fazer toda essa negociação para fechar direitinho a parte que vem fixa e também a parte do bônus. Vai tentar, claro, pegar uma fatia a mais, é assim que funciona toda a negociação. Então não é uma negociação simples e inclusive o Palmeiras vai tentar segurar o jogador até o Mundial de Clubes do ano que vem. Isso porque o Estevão faz 18 anos em maio, acabou de fazer 17, né? Então ele vai fazer 18 só em maio. E aí ele sairia no final da temporada. Só que o Mundial de Clubes é no meio da temporada. Ele poderia até jogar pelo Chelsea. Então é uma situação que o Palmeiras também negocia com o time inglês. Além do Chelsea... Que aí está, no caso a Leila, ela aconteceu um episódio apenas, mas como está acontecendo no Corinthians. Ela abriu uma gaveta e de repente descobriu uma dívida de 70 milhões.
É, o não é? problema De é- outra gestão, Ai, mas que quando chato, você hein? assume o clube, você tem bônus e ônus. Exatamente. Ou seja, quem deve é o Palmeiras, mesmo com o Beluso, o professor Luiz Gonzaga Beluso tendo assumido que na época aí o Palmeiras não tomou a conduta correta. De qualquer forma, é mais uma dívida aí, é um problema pra Agora, ele, o né? Beluso, um economista experientíssimo, né? Como que, eu não sei o que eu fiz, como assim? Gente, não dá. Você é presidente do Palmeiras, se tem um contrato amarrado para que a Fiat deposite um valor aqui e você quite um valor com a antiga patrocinadora, você tem que fazer isso. Agora, recentemente, por exemplo, o São Paulo trocou lá a casa de apostas que estava patrocinando o clube e já arrumou ali no contrato, já amarrou tudo direitinho para pagar a rescisão da Sportsbet. Eles Confiou, não colocar pagaram, outra. então, a rescisão com a Samsung. Exato, Isso. não Mas pagou. eles O dinheiro receberam entrou. Receberam da dinheiro. Fiat. E cadê o dinheiro? O E dinheiro o Aí tem Beluso, que ter a responsabilidade. experiente demais, gente. Ô, tia Leila, sabe o que a senhora faz? Como Pega seus isso? advogados do Verdão aí, porque se entrou o dinheiro do Caixa do Palmeiras, tem que ter a responsabilidade de quem assinou. porque Mas gente, o professor Luiz Gonzaga Beluso disse que esse dinheiro deve ter sido usado em alguma outra conta do Palmeiras. Né? Tudo bem, Ah, eu Garrafa, sei, mas espera aí, se o Não, contrato não, foi amarrado... pera, tudo bem, dá. Não, ok. Pera aí, É, mas- ó, o que o Palmeiras tá passando então, agora. tudo bem, mas tem que descobrir aonde foi usado o dinheiro. É então. isso, essa é a questão, mas, né? Aí, Tem que entendeu? tomar- Responsabilidade.